caminhar para buscar a sua igreja, um povo lavado no seu sangue, para com ele morar. É rei sobre a terra e céu. Tranquilidade de Yahshua Mashiach a todos, amados irmãos. Mais uma vez nós aqui reunidos como igreja em São Paulo para gravar um vídeo estudo para os irmãos. Esse estudo, como prometido, falando sobre a dispensação. Estaremos falando um pouco sobre a salvação e predestinação também. Como nós já falamos em outros vídeos, que não existe a predestinação para a salvação. É um estudo, um ensinamento enganoso, onde cria ilusão para as pessoas de que ela podem ser salva, ela é especial mesmo estando no mundo de pecado, ela achar que ela é especial. Não, ela é predestinada. O único assunto que nós encontramos sobre predestinação, o que é a predestinação, a gente entende que é para herdar as heranças do reino e para ser moldado à imagem do Filho do Criador. Este é o assunto da predestinação que a gente encontrou. E nós entendemos que também predestinação para a salvação põe em xeque o sacrifício de Yahshua e o caráter do Criador, o que realmente o Criador quer. Sem contar que é uma complicação, né? O Evangelho salva ou não, né? Porque a palavra diz que é por meio do Evangelho que vem a salvação, né? As boas novas, que é revelada agora as promessas que eram feitas a Abraão. Então a gente vai estar lendo Efésios capítulo 1. Quero falar também para os irmãos que a Bíblia, que o nosso irmão João estava preparando com os nomes sagrados, já está pronta. E na descrição do vídeo vai estar os links para os irmãos baixar o aplicativo para ler online. E também pode baixar em PDF, né, e baixar o aplicativo. E isso jogar para dentro. Aí não precisa de internet, né? Se faltar internet, mesmo assim, a pessoa pode ler a Bíblia tranquilamente, né? Bom, vamos começar lendo aqui Efésios capítulo 1. Vamos ler do capítulo 1 até o versículo 9 do capítulo 4. Uma longa leitura para a gente entender o pensamento de Paulo e não ficar lendo capítulos e versículos, textos isolados. Os irmãos acompanhem aí, tá bom? Estamos aqui com o nosso irmão João, o Evandro, o David, o Johnny e o nosso irmão Ailton. Aleluia, a minha esposa que está ali no cantinho, ali, tá bom? Vamos ler. Paulo, apóstolo de Yahshua Mashiach pela vontade de aos justos e fiéis em Yahshua Mashiach que estão em Éfeso, a virtude e a voz da parte de nosso Pai, do Salvador Yahshua Mashiach. Bendito seja o Criador e Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais no Mashiach, porquanto Yahweh nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos puros e irrepreensíveis em sua presença. Então veja bem, irmãos, quando nós lemos esta passagem, quem recebe bem as coisas do Criador tem que receber com sabedoria e com prudência. Em alguns momentos, nós observamos para algumas pessoas que têm recebido a instrução da predestinação para a salvação, de que há uma seleção de pessoas especiais no mundo. Que já nasceu para ser salvo. Nasceu para ser salvo. Nem precisa de Yahshua. É quase isso, né? Aí o livre-arbítrio, né, quer dizer, o evangelho da salvação, e a pessoa que ela quer ser salva,
Aí fica aquela confusão. E assim, a gente vai mostrar para os irmãos que o assunto da predestinação é para eleição, para herdar o reino, para fazer parte do povo escolhido, dos que são moldados, dos que estão sendo moldados à imagem do Filho do Criador. Que não é só, vamos dizer, ser parecido com Yahshua nas atitudes ou aparência física, não, mas ser revestidos também de Yahshua, de Yah, por meio de Yahshua, como está em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 ao 13. A plenitude de Yah, que habita em Yahshua Mashiach, por nós estarmos nele também temos a plenitude. O Evangelho de João, capítulo 1, também deixa bem claro. Né? Você vê a questão de predestinar é uma coisa, e destinar, também. destinado é outra coisa, né? Exatamente. É definitivo. Já é definitivo. Já é definido. É isso mesmo, é predestinando em Yahshua Mashiach. Isso tudo. Quando nós lemos aqui, o versículo 5 diz: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Yahshua Mashiach. Por intermédio de Yahshua Mashiach, segundo a benevolência da sua vontade. O que é essa benevolência da sua vontade? É que o Criador, quando viu Yahshua, ele criando a humanidade, é aqui que a gente entende que desta humanidade, destas pessoas, ele ia tirar filhos para ele. Esse é o plano do Criador, que é antes da fundação do mundo. E isso está em Yahshua Mashiach, porque ele olhou para Yahshua Mashiach, viu uma obra perfeita ali, o filho do seu amor, e o Criador quer mais filhos, por isso que Yahshua vai ser o primogênito entre muitos irmãos. Esse é a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, a benevolência da sua vontade. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 também mostra isso, versículo 8 e 9. Quando nós lemos o 4, o 5 e o 6, já dá para entender melhor que não só o versículo 4 não define nada, não é base para nada, tem que ler todo. Então vamos lá. Porquanto Yahweh nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos justos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Yahshua Mashiach, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua realeza, a qual nos ortogou gratuitamente no amado. Então ele está falando da predestinação, é para ser moldada a imagem do Filho do Eterno, para louvor da sua realeza. Aqui, irmãos, é onde está a predestinação. E a gente, continuando a leitura, a gente vai entender exatamente isso. Não, sem precisar de mais nada. Só lendo ela que a gente já vai entender que o único assunto da predestinação é para ser adotados como filhos, e é revelado, este segredo foi outorgado gratuitamente no amado, para nós. Esse é o propósito, não é só ser salvo. Tem um chamado para a salvação por meio do Evangelho, e dentre os salvos, tem os que são chamados para a predestinação, onde Paulo diz: terminei a carreira, combati um bom combate, né? Terminei a carreira, guardei a fé. Só me resta a coroa da justiça. E ele fala de um combate, dizendo como os atletas, né, que a gente deveríamos nos espelhar nele, ter eles como exemplo. Porém, só um leva o prêmio. E aqui, todos têm a oportunidade de levar o prêmio, cada um ajudando o outro, levando a carga um do outro, não no sentido de querer ajudar quem não quer nada, né? Mas no sentido de ajudar quem quer vencer e está tendo dificuldade de compreender alguma coisa. Então é a hora da gente ajudar, pegar essa carga, ajudar. Entendeu? É nesse sentido. E também quando a gente lê que o Evangelho, desde o tempo de João Batista, o reino já era tomado à força. E só os violentos se apoderavam dele. Então nós temos que brigar onde? Pelo reino. E não brigar entre si. Salvo nós já somos. E o assunto da predestinação é para o reino. As riquezas de Yahweh. Ter a natureza de Yahshua
a natureza de Yahweh Criador por meio de Yahshua em nós, como está em Colossenses 2, do versículo 6 ao 13. Versículo 7 diz: nele temos a redenção, o perdão dos pecados, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da herança de Yahweh, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Esta redenção é o assunto que ele está dizendo aqui, que foi derramado em nós com toda sabedoria e entendimento. Você entende aqui nesses versículos, nesses 2 versículos, que não é só o perdão dos pecados, não é só a salvação, que tem algo a mais. Tem algo a mais, que a pessoa que ela é salva, ela está salva. E qual é a briga? Salvar outras pessoas? Também é uma briga. Mas entender que tem coisas riquíssimas que nós devemos confiar de que Yahweh vai fazer esse propósito dele acontecer. E nós temos que estar desejosos de fazer parte desse propósito do Criador, que é de ser gerados à imagem do Filho do Criador. Eu vou ler aqui esses 2 versículos e veja bem o que nos diz sobre a redenção. Nele temos a redenção, vírgula, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da herança de Yahweh, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então aqui não inclui só a salvação, mas toda uma transformação e riquezas da herança dele. Vamos entender essas riquezas. Vamos lá. Essa sabedoria e esse entendimento. Já que uma vez que a pessoa ela é selada, né, ela já está salva. Ela não precisa, o evangelho, ela não precisa ouvir ele por inteiro para depois ela ser selada. Ela ouviu, se converteu, está selada e ela tem mais coisa ainda. Ela só ouviu o início do evangelho, das boas novas, né? Vamos lá, o versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu no Mashiach. Isto é, de fazer convergir no Mashiach tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos. Olha aí. Tudo nele. Então, depois que você está nele, ainda tem uma escolha, um propósito, tem um chamado, uma convocação, e vai ter os escolhidos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Quando nós lemos, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado, aonde nós lemos predestinado aqui mais atrás, no versículo 5, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Então não é só uma questão de salvação. Ah, eu sou salvo. Ah, não, eu sou filho. Também. Mas tem mais coisas ainda. Tem riquezas espirituais para nós. Por isso que no versículo 3 ele fala: bendito seja o Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais no Mashiach. Que todas as bênçãos são essas? Só salvação? Não, eu sou salvo, todas as bênçãos. Ah não, todas as bênçãos é que eu posso pedir um carro, uma casa. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de poder espiritual, de você ser moldado à imagem do Filho do Criador. Você ter uma autoridade, você ser uma pessoa revestida do Espírito do Eterno, até mesmo para julgar demônios, como está escrito em Coríntios. Onde ele diz: não sabeis vós, que vós haveis de julgar os anjos caídos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Versículo 12. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos no Mashiach, sejamos para o louvor da sua realeza. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o espírito da promessa, que é a garantia
da nossa herança para a redenção da propriedade de Ial, para o louvor da sua realeza. Ele está dizendo aqui, esse Espírito que sela é a garantia da redenção da propriedade de Ial. Não é só, ele não veio só te selar para a salvação por meio do Evangelho, né? Você ouviu e creu, foi selado, está salvo. Mas não é só isso. Por meio deste selo, tem algo mais que devemos buscar, entender, crescer e amadurecer. E uma vez que você aprende isso aqui, você entende isso aqui, você nunca mais é levado por qualquer vento de doutrina. Nunca mesmo. Então, aqui, antes de chegar no versículo 15, que a gente vai se maravilhar com Paulo aqui, que ele chegou à conclusão, isso é que a gente precisa entender. Porque ele mandou para os Efésios, 5 capítulos espirituais. Até mesmo no capítulo 5, começa só umas orientações que é fácil de compreender. Qualquer pessoa vai compreender. O capítulo 6, qualquer pessoa vai compreender. Que é fácil. Mas até o versículo 9, mais adiante um pouco ali do capítulo 4, são coisas espirituais que a gente tem que atentar. Aí Paulo, já no versículo 15, olha a expressão de Paulo que ele vai falar para os Efésios. Olha só. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Salvador Yahshua que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os justos, não cesso de agradecer por vós, recordando-me de vós em minhas orações. Paulo, bem no comecinho aqui da carta, no comecinho da carta ele já mostra uma expressão de alegria, dizendo assim, ó: quando eu ouvi falar da vossa fé em Yahshua Mashiach e do amor fraternal que tem entre vocês, eu não cesso de agradecer ao Criador, recordando-me de vós em minhas orações. Dizendo assim, ó, vocês entenderam o objetivo. É isso mesmo. Para Coríntios, eu tive que escrever 2 cartas. A segunda com 16 capítulos. A primeira, eu não sei se é 13 capítulos. Não me recordo agora. Né? Eu tive que escrever 2 cartas e tive muito trabalho. Mas vocês não precisam. Vocês estão vivendo com a fé em Yahshua Mashiach e no amor fraternal. Agora observe uma coisa que vocês estão recebendo de bênção, que vocês não sabiam. Se o assunto da predestinação era só salvação, Paulo dizia, ó, vocês continuem assim, vocês são salvos. Mas olha o que Paulo vem falando antes de chegar no versículo 15 e no versículo 16. É tudo que nós lemos. Vocês não são só salvos. Vocês não precisam, é só continuar na fé que vocês estão em Yahshua Mashiach e no amor fraternal. Vocês não sabem o tanto que vocês estão ganhando. Olha aí, ó, quando você lê do versículo 1 ao 14, olha o tanto de bênção que Paulo está falando. E eles nem sabiam. Eles nem sabiam. Mas no versículo 17, Paulo diz que está orando com um objetivo. Que eles se mantenham assim. Não. Que eles viessem entender o que eles estavam falando do versículo 3 até o versículo 14 que nós acabamos de ler. Das heranças. Que tem mais coisas. Mas aquele era o caminho. Mas eles nem sabiam disso. Mas eles, agora eu vou orar por vocês, estou orando por vocês, para vocês terem o mesmo entendimento que eu. Aí ele está dizendo aqui, ó, o 15. Por esse motivo também eu, tendo ouvido falar da fé no Salvador Yahshua Mashiach que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os eleitos, não cesso de agradecer por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então eles conseguiram viver em comunhão, em harmonia com a fé em Yahshua Mashiach. Aí ele olhou, vou orar por esse povo aí, que é para eles terem um entendimento da sabedoria e do pleno conhecimento.
Aonde foi que nós lemos aqui atrás, falando da sabedoria e do entendimento? No versículo 7 e 8. Nele temos a redenção do perdão, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da herança de Al, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Com toda a sabedoria e entendimento. E agora eu estou orando por vocês, versículo 17 aqui, ó. Para que o Pai de nosso Salvador Yahshua Mashiach vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Para que vocês tenham o mesmo conhecimento que eu tenho. Eu estou orando para que vocês recebam. O conhecimento que ele tem, que ele recebeu de Yahshua. De Yahshua. E vocês, como estão unidos aí, é só permanecer, eu já estou orando. Quer dizer, comparando a igreja de Éfeso com a igreja de Corinto, Corinto estava só na confusão. E eles já estavam aqui, Paulo. Aí depois você vai ver Paulo dizendo assim, ó, continue, não desfaleçam na fé, eu estou sofrendo por causa de vocês mesmo. Porque Paulo em Éfeso abalou a cidade toda por causa da deusa Ártemis, né? Que ele disse que era a guardiã da cidade de Éfeso. E que aquele Paulo, aquele indivíduo, em algumas versões expressa assim, esse indivíduo vem aqui querendo acabar com nosso comércio, nosso meio de... que era o que movia, era a idolatria, eram os artífices, esse tipo de serviço. E vamos lá, no versículo 18. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Ué, não já era salvo, não? Para que saibam o real, quer dizer que era salvo, e Paulo ainda estava orando para a salvação, não dá para entender. Algo a mais. Ele estava orando por algo a mais. E Paulo estava feliz com eles. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da sua herança nos eleitos, nos salvos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Então não é só ser salvo, irmãos. Não é só ser salvo. Paulo fala da coroa a mais. E ele riu da morte ainda, Paulo. Ele falou, morrer assim não, põe ponta cabeça aí. Isso no caso Pedro, que tinha também, né? No caso Pedro. Paulo diz, morrer para mim é lucro e viver é uma chia. E não perco nada. Eu nem sei se é melhor eu ficar aqui para proveito do evangelho ou se eu parto, que é ainda muito melhor que estar com Mashiach. Então ele, todo jeito ele estava ganhando. Então é isso que a gente tem que ter, essa força, esse conhecimento. Que uma vez que nós tivermos esse conhecimento, nós não vamos perder tempo. Nós não vamos querer perder tempo com nada. E outra, você vai perceber a pobreza espiritual das pessoas. Tem gente que não tem noção do que está perdendo. Olha a briga aí que Paulo quer que os Efésios entendam, né? Não, que ele queria que os coríntios entendessem, né? Que por natureza, os Efésios já tinham, assim... Isso, mas algo a mais que os Efésios ainda precisavam, que estavam orando a isso. Ele estava orando para eles receber. E os coríntios já tinham. E os coríntios não tinham, estavam em confusão. Ah, tá certo. Era uma igreja... Ele queria que os coríntios fosse igual exatamente. Ele até escreveu carta a mais aos coríntios, para eles entenderem. Tá certo. Depois você vê aí quantos capítulos a primeira carta. A primeira carta é 16, a segunda é 13. A segunda é 13, né? Ao contrário, né? Aí você vê, só para você ver o tamanho da espiritualidade do que você está lendo aí, do que a gente está entendendo. A briga que está o sistema religioso por coisas materiais. E alguns Yaldins que se dizem Yaldins, que está no nosso meio, que estão brigando, não é nem por um carro. Não entenderam ainda. Não entenderam ainda? Não. Que é o amor e a comunhão. Que é o amor e a comunhão, a maior riqueza. O amor é a comunhão, o amor fraternal. E aquela fraqueza, aquele grande erro desnecessário, mas o que importa parece que é machucar, que tem mais valor, né?
ó, ele é endemoniado, são filhos da serpente, são não sei o que, larga a gente de mão. Agora, se Paulo fosse escrever uma carta, vamos dizer pra gente aqui, que tá no amor fraternal, ele falava, ó, igual ele estaria falando pra Efésios aí, é isso aí. Permaneço que o Eterno vai derramar sobre você. Tem mais um pouquinho. Agora, se a gente tá numa bagunça, brigando entre si, né? Ia ser Disputa carta 16. de poder, imagina. Que tipo de carta? De Coríntios. Imagina. De Coríntios. Entendeu? Ou pior, né? Ou pior. Ele ia falar, recobra de onde vocês caíram. Isso mesmo. E a segunda carta aos Coríntios, Paulo, ele praticamente mostra quem ele é, que ele tem condições de repreender. Ele chama mesmo, ele pega mesmo pesado. Já o de Efésios, ele fez questão de mostrar as riquezas que tem, se eles permanecer como eles estão. Eu agradeço o Criador por vocês estarem desse jeito, a fé que vocês têm em Alcha e o amor fraternal que vocês têm entre vocês. Você vê como que é raro achar um povo assim. É raro achar um povo assim. Em outras palavras, ele quer dizer assim, que naquilo que vocês têm aprendido, estão firmes, né? Que segurou naquilo, naquela confiança, naquela perseverança, naquela sã doutrina. Vocês não arredaram o pé, estão lá, né? Isso mesmo. Estão aprendendo, isso é bom, né? É honroso, né? É satisfatório, né? Para quem está ensinando. E hoje nós temos algo estabelecido entre nós, né? Qualquer pessoa que vier com uma doutrina vai ser analisado por todos. Ninguém toma decisão precipitada. Certo? E se no nosso meio houver alguém querer trazer confusão, divisão, fofoquinha, qualquer coisinha, eu vou ser o primeiro a saber, tá bom? Os irmãos já falam logo para mim. Eu quero ser o primeiro, o Evandro. Viu? Já avisa aquelas irmãs lá também. Elas são as primeiras a saber. Né? Então é isso mesmo. Um só espírito, um só entendimento. Isso aí. Um só tem um versículo que fala, né? Nas pedras preciosas, não joga as suas pedras. Para os povos, né? É isso aí. Então, irmãos, a gente consegue ver A diferença. a diferença de Paulo, como ele estava por dentro em relação aos Efésios e como ele estava por dentro em relação aos Coríntios. E o interessante é que ele se alegra em ver que eles estavam focados mesmo era em Alcha, não Em Alcha. Os Efésios já estavam no lado espiritual ali, ó, crescendo. E os Coríntios estavam no partido do pão brigando. Na confusão. Na confusão, é. Tá brigando essa confusão, isso aí. E depois, um dia que algum foi espiritual, foi como os Efésios, passou por Corinto e foi terminar em Gálatas. Insensatos Gálatas, começaram no espírito e terminaram na carne. Era outro Paulo, ali já era outro assunto. Entendeu? Mas vamos continuar aqui, depois não deixa eu esquecer que a gente tem que dar uma ida lá no versículo 13, daqui do capítulo 1, tá bom? Vou continuar aqui no 18 e seguindo a leitura. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da sua herança nos salvos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder, essa mesma potentosa força, esse mesmo poder que agiu no Mashiach, ressuscitando-o dos mortos e entronizado à sua direita nas regiões celestiais e muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Irmãos, ele está dizendo assim, ó, tudo que Alcha é, nós somos, porque nós somos membros do seu corpo.
Aí quando você vai conhecer quem é Yahshua, por meio de Yahshua veio tudo que existe. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 em diante, fala tudo. Que Yahweh nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ali ele diz que em Yahshua Mashiach foram criadas todas as coisas, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam principados, potestades, sejam dominações, ou seja, autoridades, sejam hierarquias. Então, o Criador, o que ele está fazendo? Ele quer pela vontade dele, é isso que é o importante. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9. É o beneplácito da sua vontade. É a benevolência da sua vontade. E isso já está estabelecido. Já está pronto. Antes da fundação do mundo. Ele vai fazer. Agora, quem vai querer? A gente tem que entender isso e desejar isso para a nossa vida. E querer fazer parte. Querer ser um eleito. Absorver esse conhecimento. O plano do Criador é antes da fundação do mundo. O plano dele. Mas nós não somos predestinados antes da fundação do mundo para ser salvo, porque o assunto não é salvação, o assunto é ser moldado à imagem do... É como se Yahweh estivesse fazendo vários Yahushas, entendeu? Vários filhos para ele. Yahweh é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos um povo diferente das outras criações do Criador, dos seres celestiais. Só que esta oportunidade são para pessoas que vão entender. E quem vai absorver? Os salvos. Quem vai conhecer? Os salvos. Aí Paulo está dizendo assim, você for imergido, você está vivendo no amor fraternal, você está vivendo em comunhão, você já está sendo bem direcionado. Só que agora eu estou orando para você entender que tem coisas grandiosas ainda. Você já está no caminho certo, mas não é só isso. Você precisa entender. Então a nossa briga é para entender, para absorver o conhecimento que Paulo queria passar. E Paulo, em alguns momentos lá nas cartas de Coríntios, diz assim, ó, vocês foram escolhidos, vocês são chamados. Tem momento que ele fala como se estivesse falando para pessoas que não estavam vivendo aquela confusão entre eles. Ah, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, ó, vamos comer aqui de qualquer jeito, não precisa. Quem chegar por último comeu, se tiver bem, tiver ficar com fome. Eles eram assim. Mas Paulo tinha um conhecimento que eu acho que ele era gnóstico. Não sei. Porque gnóstico é uma pessoa que tem conhecimento, uma sabedoria. Uhum. É por isso que aqueles cristãos, né, lá naquela do início época, da igreja. Eles gnósticos por quê? Porque são pessoas que tinham conhecimento e sabedoria. E preferiram o Evangelho de João porque tinha uma sabedoria imensa dentro daqueles. Não, o Evangelho de João é espiritual, né? Demais. Agora por isso que eu estou falando, Paulo ele é muito espiritual. Agora aproveitando a questão de que tu falou aí sobre gnosticismo, né? Irmãos, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Não leiam isso aqui, viu? Não leiam, porque não presta. Sabe por quê? Porque tem terreiro de macumba, viu? Candomblé, até na maçonaria tem, tá bom? Não leia porque não presta, lá não presta nada, tá bom? Os gnósticos gostaram do Evangelho de João porque ele na verdade é o Evangelho espiritual, diferente dos outros que eram mais histórico, que era mais testemunho, mostrando o que estava acontecendo ali, os milagres. Tem alguns pontos espirituais sim, mas comparado com o Evangelho de João, não, tá bom? Agora, se você quer jogar o Evangelho de João porque você acredita que é gnóstico, que é isso, aquilo que te ensinaram, aí um monte de baboseiro que te ensinaram, que você não gosta do Evangelho de João, então a pessoa que te ensinou isso deveria ter te ensinado que está na macumba, está no espiritismo e está na maçonaria. Então não presta, a Bíblia não presta, tá bom? Então presta atenção, pesquise melhor, porque os gnósticos tinham acesso a mais livros da Bíblia, porém eles gostaram mais do Evangelho de João, que era mais espiritual, tá bom? Só isso, né? Vamos lá, o pessoal não gosta de pesquisar, não quer estudar, né? Então tá, vamos lá, capítulo 2, versículo 3 aqui de capítulo 1, 13, versículo 13 de capítulo 1, para a gente
fechar o capítulo 1 e ir para o capítulo 2. Diz assim: Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o espírito da promessa. Vamos para 1 Coríntios capítulo 15, que eu vou ler aqui, que diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Ou seja, se não crer nas boas novas do jeito que é, vai crer em vão. Ah, não, sou salvo, já fui imergido, e fica por isso mesmo. Não vem para as boas obras, não auxilia ninguém, não faz obra de socorro. Aí já tem aqueles que faz obra de socorro até demais e pensam que por causa das obras são salvos. A predestinação, nós vamos ver lá em Éfeso. Nós fomos chamados para as boas obras. Fomos salvos para boas obras. Mas depois ele diz antes, nós fomos salvos não em virtude das obras para que ninguém se glorie. Então tem gente que acha que está fazendo tantas obras que são salvos. A predestinação cada vez mais fica mais clara, que é só para o reino, para ser moldado à imagem do Filho do Criador e herdar as ricas heranças de alma. Mas predestinação para a salvação, zero. Não existe predestinação para a salvação. Então vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 e o 18, 1 Coríntios 1, 17 e o 18, que diz assim: Porquanto o Machia não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, as boas novas, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que o madeiro, o sacrifício do Machia, não seja esvaziado. Pois a mensagem do madeiro é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder do Criador. Então, o poder do Criador está no Evangelho. Esses que estão sendo salvos. Como é manifestado a salvação? Por meio do Evangelho, mais uma vez por meio do Evangelho. Eu vou ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 14. 2 Tessalonicenses 2, 14. O versículo 3 eu mostrei na outra Bíblia, que é contraditório. Ele dá a entender na predestinação como a pessoa vagando por aí, andando na vida de pecado, e é predestinada à salvação. O versículo 13. Eu já mostrei na outra Bíblia que tem uma interpretação mais correta. O 14 aqui diz assim: E para isso vos convocou, por meio do Evangelho, que vos anunciamos, para alcançardes a realeza de nosso Salvador Yahshua Mashiach. Então nós fomos chamados, convocados por meio deste Evangelho para alcançarmos a realeza. Ele está falando de algo a mais, não é só ser salvo. Não adianta. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que nós lemos, 1 Coríntios 3, 14 e 15, fala que a obra que aquele edificou permanecendo, ele receberá galardão. E aquele que sofrer detrimento à sua obra, vai perder o galardão, mas o tal será salvo, todavia por meio do fogo. Então, nós podemos nos edificar um ao outro com pedras preciosas, com ouro, prata, e na hora do fogo, o que acontece com a prata, com o ouro e com as pedras preciosas? Elas brilham mais, são mais purificadas. Mas pedra, feno, palha, madeira, o fogo vai devorar, vai virar fumaça, vai virar cinza. Mas aquela pessoa, ela vai ser salva. Então, muitas pessoas no sistema religioso, elas não têm um entendimento, elas estão numa certa pureza do seu coração. Elas estão numa certa pureza do seu coração. Mas estão impedidas de conhecer o real propósito, as riquezas. Imagina o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo isso, expulsou demônios de lá. O próprio diabo foi expulso de lá. Aí o diabo vem aqui, estraçalha com tudo que o Criador fez e domina a humanidade, a coroa da sua criação. E aí o Criador envia seu filho para morrer da forma que morreu e só ser salvo? Não, você pode ter certeza. Nós
podemos imaginar o que é ser um filho de Al. Não é uma criação, um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. É um filho de Al, que nós estamos sendo chamados. É receber tudo que Alcha é. Mas Yalcha, ele vai elevar Yalcha. Mais ainda, ele vai ser o primogênito entre muitos irmãos. Nós não temos condições de fazer nada, mas também não temos condições de julgar nada que o Criador quer fazer. Por exemplo, o Criador, quando ele fez Yalcha não pediu para ser feito, para nascer, para ser gerado. E muito menos ele pediu para nascer vindo do Pai, do seio do Pai, ser a imagem do Criador, ser o filho do Criador. Ele não pediu. Entendeu? Ele poderia ter sido feito um anjo, ou um ser humano como nós, como foi proposto para ele, e ele aceitou. E está lá em Filipenses que mesmo ele sendo da mesma natureza do Pai, não teve por usurpação ser igual ao Pai. Antes ele se humilhou, tirou tudo que ele tinha ali e até assumiu uma forma humana. E depois de humano, ele foi humilhado até a morte no madeiro, que é a pior que tinha. Então, sendo assim, o Criador nos mostra que ele quer a sua vontade e ninguém vai impedir a sua vontade de ser feita. E ele quer fazer de seres humanos pecadores, através de Yahshua Mashiach, filhos para ele, revestidos da natureza dele, de poder e capacitação. É isso que está escrito. Lá nos finais de Apocalipse está dizendo que os ímpios, a morte, o mal, o Hades, vai dar aos mortos que nele há. E vai haver um julgamento. E quando ele diz que nós somos reis e sacerdotes, quando nós vamos para Coríntios, eu acho que é capítulo 6, se eu me lembro bem, no versículo 2, diz assim: ou desconheceis que os justos, os eleitos, julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Anjos caídos, os demônios. Quanto mais as demais triviais desta vida. Ele está dizendo assim, ó, não tem um sábio aí no meio de vocês não, para resolver esse problema aí? Tem que ficar trazendo para mim? Vocês não se permitiram ainda ser cheio do Espírito? Vocês não entenderam o propósito? Estão brigando por coisa qualquer? Não entenderam que Yahweh tem ricas bênçãos para nós? Aí ele vem falando aqui, vocês não sabem para que vocês foram chamados. Não, nós vamos julgar é o mundo. Nós vamos julgar é os anjos caídos. Vocês não entenderam, não? Então, a vontade do Criador ninguém vai impedir. E a predestinação é para este propósito e não para a salvação. Se a pessoa é salva e ela leva uma vida relaxada, ela vai anular, ela vai esfriar. Quem sabe ela pode ser salva no final, mas ela pode perder. Ah, uma vez salva, salva para sempre? Espera aí, como é que João disse produzir frutos dignos de arrependimento? O machado já está posto à raiz das árvores. Todo fruto que não produzir frutos, bons frutos, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Então quer dizer que a pessoa ela foi imergida e ela está ali. Pode ser um fruto, uma árvore que vai ser lançado no fogo, mesmo sendo imergido. Mesmo sendo imergido. Então a pessoa foi imergida, ela recebeu a salvação. Se recebeu a salvação, ela sabe da responsabilidade que ela tem. E nós também sabemos da nossa responsabilidade, que é mostrar a verdade e incentivar e motivar estes irmãos a crescer. Nessa sabedoria e nesse conhecimento para atingir o pleno conhecimento. E uma vez que se consegue, nunca mais você é levado por qualquer vento de doutrina, porque você entendeu e você não vai ficar se embaraçando com qualquer coisa. Você vai resolver rapidinho. Ó. Tá no foco? Não tá. Então, você já vai saber. Salvo já sou. Então, o foco agora é daqui para aqui. Essa briga aí está impedindo o crescimento. Então, você já vai sacar logo, vai largar de mão. Então, a dispensação
Isso que estava guardado com Ial antes da fundação do mundo, que é revelado na pessoa de Yahshua Mashiach. E dispensação, no significado da sua palavra, é distribuição. Distribuição de quê? Aí a gente vai entender nessa leitura que a gente está fazendo aqui de Efésios e outras passagens também, mas hoje só Efésios, por enquanto. Depois a gente busca em mais outros livros, outras passagens, que é para a gente complementar, para complementar este livro, esse estudo de hoje aqui, esta leitura. Então, irmãos, continuando aqui, ficou claro que a salvação, ela só é por meio das boas novas. A colocação de predestinação, a pessoa ouviu o evangelho, mas não se entregou, não aceitou, ela fica achando um direito de se achar que é uma pessoa especial, predestinada. Se eu morrer, a pessoa está para morrer, pode, né? Mas eu posso ser salvo. Aí fica com essa ilusão. Fica com essa expectativa. E essa é uma pobreza. Porque a predestinação é para ricas bênçãos. E não simplesmente para a salvação. A salvação é uma escolha. A pessoa quer ser salva e ela se entrega. Ela é imergida, ela entrega de coração. E aí ela é selada, está salva. E ela vai brigar para se libertar de prisões espirituais, da sua carne, até ela crescer, ser revestida do novo homem a cada dia. Esquecendo das coisas do passado e crescendo. É um processo. Mas quando a gente coloca a predestinação para a salvação, irmão, embaraça tudo, complica tudo. Vai contra o real sentido, o real objetivo do evangelho, que é só por meio das boas novas deste evangelho que a pessoa alcança a salvação. Se a pessoa não se entregar, não se arrepender, não vir para os pés de Yahshua, não aceitar o evangelho, ela não vai ser salva, irmão. E tem gente que fica nessa... Tem gente que já foi salva e está brigando pela predestinação da salvação. Olha a pobreza. E isso tem demais no nosso meio. Pessoa que já é salva e fica brigando, não, eu sou um predestinado, não entendeu foi nada. Essa questão do livre-arbítrio, de um livre-arbítrio aí, ela é tão forte, porque não há uma interferência nisso daí. Realmente não há interferência nisso. Nessa questão de você buscar a salvação ou a perdição, que está lá, para você poder escolher. Se o Criador interferisse mesmo, de fato, ele teria interferido desde o Jardim do Éden para nada acontecer. Já tinha destinado o homem a não ter caído. Pois é. E desde lá já tem essa questão do livre-arbítrio. Não é destinado à salvação? De jeito nenhum. Então, não é predestinado à salvação? Para que o homem caiu? Ele não impediu nem Lúcifer Então, de cair, Lúcifer caiu. ainda mais que o homem era perfeito. Imagina nós agora, imperfeitos. Você vê como a gente vai achando as respostas? Vamos lá, no capítulo 2, vamos ler aqui que no versículo 3 a gente já acaba com tudo e continua mais para frente. Vamos lá. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Estando mortos em vossas transgressões e pecados. Nos quais andastes no passado conforme o curso deste sistema mundial. Não é só pecado individuais, mas as trações por esta vida aqui. As coisas daqui. E isso leva a nós até romper princípios que desagradam o Criador por querer um sucesso na vida, atingir, conquistar alguma coisa, passar por cima de pessoas, magoando, ferindo famílias, enfim, até mesmo matando em alguns casos, né? Para conquistar aquilo que quer. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Não é nem predestinados à ira, é destinados à ira. Paulo está dizendo, todos nós anteriormente, todos nós, éramos destinados à ira. Estávamos mortos nos nossos pecados
e transgressões. Operava até em Paulo, meu amigo. Até em Paulo, o príncipe das trevas, o poder deste sistema, até em Paulo, ele está dizendo. E aqui não é predestinado à ira, nesta versão, né? Nas outras versões dos irmãos é, por natureza, filhos da ira. Filho da ira. Aí eu fiz aquela pergunta, tu é filho da tua mãe, biológica, é adotivo ou é por natureza? Natureza. Meus pais naturais não são meus pais adotivos. Meus pais naturais são meus pais biológicos. Então quando fala, nós éramos por natureza filhos da ira, a ira é uma mãe. Tá aí, ó. Era filho da ira. E não era predestinado, era destinados. Isso mesmo. Destinados à ira. Então, até Paulo, o destino dele é esse. Ou seja, predestinação para a salvação, como é que fica se existe uma destinação para a ira? Entenderam? Então, nós não éramos predestinados à salvação. Nós éramos destinados à ira. E a predestinação dentro do contexto é para herdar o reino, ser moldado à imagem do Criador, crescer no conhecimento, na sabedoria, ter as heranças dele. E a outra parte aqui, o evangelho que nós vamos anunciando e sendo anunciado, que foi anunciado a nós, ele é quem trata de salvar as pessoas que nele crê. Porque senão vai ter que pegar esses versículos e jogar fora. Vamos continuar versículo 4. No entanto, Iau, que é rico em benevolência, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com o Machia, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela bondade merecida sois salvo. E isso foi liberado quando? Em Yahshua Mashiach. E a predestinação para a salvação? Como é que fica? Iau nos ressuscitou com o Mashiach e com ele nos entronizou nos lugares celestiais, no Mashiach Yahshua, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua dispensação, por intermédio da sua bondade para conosco em Yahshua Mashiach. Porquanto, pelo favor imerecido, sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem de nós, é dom do Criador, por meio da fé. Não vem de vós, é dom do Criador. Não vem por intermédio das obras, a fim de que alguém venha se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Yahweh realizada em Yahshua Mashiach, para vivermos em boas obras. As boas obras, as quais Yahweh preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então as boas obras foram preparadas para nós as praticarmos. Mas tem gente que acha que por praticar as boas obras são salvos. Como é que fica a predestinação, irmão? Ah não, irmão, é só ser bonzinho. Eu já sou predestinado, é só ser bonzinho. Meu amigo, a salvação é uma escolha. Você escolhe ser salvo. E as boas obras não te dão salvação. Quanto mais as pessoas que vivem como Paulo vivia, fazendo más obras. Você entende? Então é um perigo, predestinação para a salvação. Não existe. O católico faz boas obras, macumbeiro. É perigoso. Aí se você analisar... Tem muitos ricos por aí que fazem boas obras. Se você analisar Cornélio, então Cornélio não precisa mais nada. Então, e porque o anjo do Eterno veio aí e mandou Atos capítulo 10. Pedro, né? E por que enviou um anjo para falar para Cornélio? Se batizar. E o anjo não salvou Pedro, né? E nem pregou para Pedro, né? Não. Ó, o evangelho tem a sua finalidade, ela não pode ser impedida. Qual a finalidade do evangelho? Salvar. Aí a pessoa fica nessa expectativa iludida de que ela é uma predestinada à salvação, Se perde. e vai para o abismo. Né? Bem lembrado aí, né? Quando ele tinha toda a obra para ser salvo, orava, dava esmola. O Criador ouvia suas orações. Ouvia, era. Enviou Ele e logo- sua família temia, conhecia Enviou um anjo, tudo. né? Enviou um anjo.
Pois é. Orientar que tem que ir a Jó, procurar Pedro, né? Para ser instruído o que deveria fazer. E me faltava alguma coisa. Então, Porque o Evangelho tem sua finalidade. E o que nós lemos lá em 1 Coríntios 1, versículo 17 e 18? Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder do Criador. Faz coisa que um anjo não faz, né? Um anjo foi lá e disse, só tu chama o Pedro e tu vai ouvir palavras com que tu vai ser salvo. Verdade. Entendeu? Falta algo ainda, né? Muito bem falado isso aí. Então vamos lá. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente erais gentios por natureza. Gentios por natureza. Chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança, sem um Criador no mundo. Predestinação? Zero. Para a salvação, né? Predestinação para a salvação? Zero. Todavia agora, no Mashiach, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue do Mashiach, o sangue de Yahshua, porquanto ele é o nosso consolo. De ambos os povos fez um, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmos criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a harmonia, realizando assim a reconciliação. E reconciliar com o Criador os dois em um só corpo, pelo ato do sacrifício no madeiro, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Ou seja, quem destruiu? Yahshua. E ainda dentre estes salvos tem uma convocação para conhecer o propósito do Criador e lutar para se tornar um dele, fazer parte desse propósito. Predestinação para a salvação? Zero, não existe predestinação para a salvação. É uma ilusão. Aí a pessoa fica ali, eu fui imergido, eu sou predestinado. E está brigando com o irmão, está dando para trás e nem sabe. Quanto na verdade tem mais coisas ainda para ser estudada e conhecer. O versículo 17 diz: E vindo ele, proclamou a harmonia para vós, que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Por um só Espírito. Então ele está dizendo assim, ó, nós éramos por natureza gentil. Nós somos gentios por natureza. Estou contradizendo a palavra agora? Não, aqui ele está falando de algo espiritual. Verdade. Nesse espiritual, os descendentes de Abraão, mesmo sendo descendentes de Abraão, se não tiver Yahshua Mashiach, eles não serão por natureza israelita, porque eu não estou falando do israelita terreno, mas do espiritual. Então nós somos por natureza gentios, mas em Yahshua Mashiach nós somos israelitas por natureza. Não gerado da vontade da carne, mas sim gerado da vontade de Yahweh, né? Pela vontade de Yahweh. Os israelitas que são por natureza descendentes de Abraão, se não tiver Yahshua Mashiach, não são descendentes por natureza do Israel celestial. Mas nós já somos, porque nós temos Yahshua. Gerado nele. Que assim seja. Entendeu? Aleluia. Então olha só que o tanto de bênção. A gente vai entender que o que vale para o Criador é o espiritual. E tudo que aconteceu com os hebreus, os Yaldins, lá em Israel, era para eles receber algo para passar para a humanidade e preparar a humanidade. Para receber e preparar a humanidade para esperar Yahshua quando viesse. Eles guardaram só com eles, quando Yahshua veio, eles ainda fizeram foi o favor de matar Yahshua Mashiach. E da pior forma possível. Matar dormindo de tiro ou de facada era de menos. Tinha que matar de vergonha, de todo tipo de humilhação. Rapaz,
Até Cuspir na doido. face, tudo, né? Você ser morto da forma que foi morto, sendo inocente, e por acusações que eram mentirosas, e por pessoas que você, da sua família, porque é uma família, né? Os hebreus, eles estudam as escrituras, até hoje todo mundo sabe, porque eles levam o negócio da lei no pé da letra. Qualquer coisinha ele mata mesmo. Entendeu? Então não é brincadeira que eu estou falando. Ele sabe que é assim. E tem gente que brinca com o espiritual, que é muito mais sério. Se ele não tiver Yalcha, não vale. Eles não serão os descendentes de Abraão, que é o real propósito, que é o Gênesis espiritual, que nós estávamos falando mais cedo, aonde Yahweh está fazendo filhos para ele, um novo povo. Ele está fazendo um Gênesis espiritual. Romanos 4, 5 do 11 ao 13, ou é 4 do 11 ao 13, está falando ali que os descendentes de Abraão e Abraão vão herdar o mundo. Entendeu? Então não é só eles não, irmão. O Criador não vai esquecer de dar oportunidade para a humanidade e deixar tudo na bola com eles não. Que isso? Já era. Bola da vez já era. As profecias estão tudo se confirmando a cada dia. Então, irmãos, continuando aqui a leitura onde nós estávamos lendo, versículo 17 em diante, e vindo ele, proclamou a harmonia para vós que estáveis longe e da mesma forma para os que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos eleitos e membros da família de Yahweh, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos, que é o Mashiach, e dos profetas, sendo o próprio Yahshua Mashiach a principal pedra angular deste alicerce, deste projeto. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo sagrado no Salvador, no qual também vós juntos sois edificados para a morada do Altíssimo no Espírito. Aí como é que a gente vai ser edificado com divisão? Nós temos tanta coisa para falar, né? Tantos estudos que a gente faz, tantas coisas que a gente gostaria de falar, sentar. E quem tem a força de passar para outros irmãos estão sendo usados para impedir, para nos barrar. E nós mostrando estudo. Dando o exemplo. Mas estamos sendo mal interpretados. Por isso que a gente saiu dos grupos. Porque quem quiser que vai buscar a verdade. Aonde? Vão saber. Quando estudar isso aqui, vão saber. Quem está falando a verdade. Quem está no amor verdadeiro. Entendeu? Então nós fica fora de grupos e de todo tipo de coisa para evitar qualquer influência, para que as pessoas fiquem livres para fazer o que quiserem. Você vê que a gente não fecha a porta para ninguém, tá sempre tentando direcionar, né? Na palavra, estudar, no amor, na comunhão, que é isso. A gente não fecha a porta para ninguém, tá sempre aí. Até o arrebatamento acontecer. Até porque Yahweh, né, ele não é de confusão, é de harmonia, né? Eles fazem confusão, né? É harmonia, de harmonia. Houve confusão, o maligno entra, né? E devora tudo. Mas como está em harmonia, está no só entendimento, o Espírito de Yahweh está ali, a plenitude dele, né? Se faz presente, né? Aí fica um ambiente gostoso, né? Chega o entendimento, né? A glória de Yahweh. É isso aí, vamos lá. Capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro do Mashiach Yahshua por amor de vós, não Yaldins, não judeus, né? Aqui está judeu, né? Mas pode ser da tribo de Benjamim, não pode? Da tribo de Dan, que é não judeu, né? É. Judeu não é uma tribo? É só a tribo de judeu agora, não é mais nem os israelitas, entendeu? Então, não Yaldins, não judeus, ou aos gentios, ou vós pagãos. Em outras versões está escrito assim, vós pagãos, vós gentios, e aqui está escrito, vós não Yaldins, vós que não sou o povo de Yal, né? A tribo de Yal dá não. Vós não judeus, vós não hebreus, vós não israelitas. Aqui está estrangeiros. Vós estrangeiros, né? Pegou gentil. O 2. Se é que sabeis da dispensação, da responsabilidade que me foi concedida em favor de vós, a vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima,
de forma resumida. Acima, em que capítulo e versículo? Não tinha, né? Era uma carta, né? Paulo diz que eu escrevi acima de uma forma resumida. Eu escrevi a voz de uma forma resumida. Qual capítulo e versículo? Então era uma carta. Nós temos que ler como uma carta. Dessa maneira, fica fácil da gente entender o pensamento e os sentimentos de uma pessoa quando ela escreve uma carta. E quando se escreve partes da carta, ou a gente pega uma carta, a gente entendeu a mensagem ali, né? Aí a gente vai enviar para alguém, a gente só pega partes daquela carta. Aí envia, você dá outro sentido, outra mensagem. Então quando você lê todo o assunto, você vai ver que para lá pelo versículo 9 do capítulo 4. Depois em seguida tem mais bons assuntos, até o capítulo 5. Já o versículo 6 são conselhos normais. Dentro do contexto, 6:10 vai falar de algo espiritual. Depois de haver feito tudo, permaneceis, né, revestido da armadura do Eterno. Então, havendo feito tudo o quê? Tudo que nós vencemos, tudo que nós passou. E outra batalha, quando vier, a gente vencer também e permanecer firme. Então, batalhas espirituais, tem gente que só leva para o campo espiritual individual. Aqui é no sentido igreja, dentro do contexto é igreja, é vencer junto, não é individual não. Fica mais claro aquela questão de que a luta não é contra a carne nem o sangue, né? E é Também. contra a espiritual, a potestade, é exatamente isso. Porque dentro do contexto aqui também está junto. Né? E é isso mesmo, quando ele fala, nossa luta não é contra carne e sangue, é isso. A luta espiritual é aqui, mas no corpo, todo mundo junto. Dentro do contexto, né? Não é individual, é todo mundo junto. Essas batalhas todo mundo tem. Tem gente que nem é salvo, nem entende nada de Bíblia e tem batalhas espirituais individuais mais do que qualquer um de nós. Mas a batalha aqui, violenta mesmo que Paulo está falando, em 6:10, é de todos os efésios juntos, como corpo, como igreja. Né? Então, versículo 4 diz assim: assim quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério do Machia. Ele está falando que é para ler e entender o mistério do Machia. Não basta ser só salvo. Uma pessoa só salva, que ela não tem mais nada, qualquer hora ela fraqueja na fé, vai sofrer inutilmente. Agora, quando você conhece, ninguém te engana, ninguém te leva na conversa. Você sabe que tem coisas melhores ainda a serem reveladas. Entende? Então vamos lá. O 5. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas de algo, significando que por intermédio do Evangelho, os gentios, os pagãos, os estrangeiros, os não iaudim, os não israelitas, os não hebreus, são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Yahushua Mashiach. Quer dizer, a predestinação, olha a pergunta aqui, ó, bobinha. A predestinação é só para os gentios? Não tem predestinação para os israelitas, não? Ó. Entende? Então está tudo em Yahushua Mashiach, irmão. Quando você entende esse mistério, essas ricas bênçãos, a primeira coisa que você faz é agradecer a Yahushua e dizer: que coisa boa, eu entreguei minha vida para Yahushua, eu aceitei Yahushua. Porque só tem bênção poderosa, só tem coisa boa que o Criador quer fazer na minha vida. Nós nem conhecemos todas ainda, nós conhecemos o que está escrito aqui. Tem, o nosso pensamento nem é capaz. Efésios tinha Paulo e outros apóstolos para testemunhar e para orar por eles. Paulo estava orando por eles, e nós? Né? Claro que nós temos Yahushua em espírito.
Entendeu? Quem está nos motivando? Quem? Quem que você acha que está nos motivando a estar de pé até hoje? E você acha que tem gente que quer acabar com nós? Ver nós estraçalhados, divididos, brigando? Fora do propósito, sem sentido? Você acha que tem? Você acha que tem alguém que tem uma influência, um poder hoje para querer acabar com nós? Nos denegrir, nos expor ao ridículo? É só o que tem. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. O que eu estou aprendendo com o Yaucha, o meu alimento, é o suficiente. Agora os outros podem dizer o que quiser. Essa turma que está aí pode falar o que quiser de mim. Não sei de você, eu não me importo. Eu estou muito bem direcionado pela palavra do Criador. Estou satisfeito. Mas quem é que está nos instruindo? Se não tem Paulo, quem é que está nos instruindo, irmão? Não tem oração de Paulo por nós. É só Yaucha, irmão. Quem está nos sustentando é Yaucha. Quando eu estava no sistema religioso, eu era dedicado. Eu fazia o que era melhor, que dava para fazer. Tinha vezes que eu nem dormia direito. E na hora de bater de frente com os pastores, eu me agradava dos pastores? Não me agradava, não. Aí hoje eu estou aqui. Quem é que está me sustentando? Quem é que está cuidando de mim? Aí eu venho para Yaucha, eu vou brincar. Você tem tudo que eu mais queria, que eu mais preciso na vida, eu já tenho. A salvação, tenho Yaucha. Não. Pode vir. Quanto mais inimigo vier, mais forte nós vamos ficar. Bem sei quem tem crido, né? Não precisa nem falar. Não precisa esse negócio. Yau é conosco. Não precisa. Fica quietinho. Nos conhece. Fica tranquilo. Vamos buscar Yaucha e pronto. Não precisa se... Cuidar de nós mesmos. Não precisa ficar se afogando, não. Sem nada disso. Vamos lá. O 5. Esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas de Yau. Está falando dos apóstolos e profetas da época dos apóstolos. Quem conheceu um pouquinho assim foi Isaías, um pouquinho. Quem conheceu um pouquinho, Daniel. Mas não foi revelado como foi para nós agora. A dispensação, a liberação, a distribuição. Está sendo distribuído. Não foi essa revelação em prática mesmo, acontecendo, só veio com os apóstolos e com os profetas, ou seja, com a igreja. Com Yaucha, depois que ele morreu e foi ressuscitado. Atos 2, a partir dali. O versículo 6... diz, significando que, por intermédio do Evangelho das Boas Novas, os não-israelitas são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Yaucha Mashiach. Fui nomeado ministro dessa Boa Nova segundo o dom da bondade merecida de Yau, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos, foi-me concedida a autoridade de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas do Mashiach. Não é só ser salvo. Nós temos que entender para que Paulo foi levantado. O que ele está falando? Que salvos os Efésios já eram. Os Efésios já eram. E revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Yau, que tudo criou. Estava oculto em Yau. Aí ele diz mais aqui. A intenção dessa dispensação era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Yau se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Yau, realizado em Yaucha Mashiach, nosso Salvador, por intermédio de quem temos livre acesso a Yau, em plena confiança pela fé em sua pessoa, que é os que os Efésios tinham. Plena confiança e fé na pessoa de Yaucha Mashiach. E por meio da igreja, essa dispensação, essa multiforme sabedoria, este poder fosse revelado. Aí eu pergunto, o poder está sendo revelado por meio da igreja hoje? De que igreja? De que povo?
está sendo revelado o poder do Eterno. Se hoje as pessoas dizem assim, nossa, estava tão bonito e agora está tão feio. Começaram tão bem e agora está tudo tão ridículo. Que poder? Na plena fé na pessoa de Yahshua Mashiach. Os Efésios já tinham. Mas qual poder que está sendo revelado na multiforme sabedoria de alma mediante a igreja? Qual igreja? Qual povo representa essa igreja hoje? Entende? Então vamos lá, versículo 13. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa recompensa. Ou seja, Efésios, eu estou sofrendo por Coríntios, estou sofrendo por um monte de irmãos para levar a mensagem. E tem gente que está na carne, tem outros que desanimaram. Vocês ainda estão na direção certa, estão no pleno conhecimento na pessoa do Filho do Eterno, em quem é liberada essa dispensação, por meio da igreja que crê nele. Só que cuidado para vocês não desanimar, porque se vocês desanimar, além de eu não conseguir atingir o objetivo, eu vou estar sofrendo em vão. Então, aleluia. Não é eu sofrendo que vocês vão desanimar, que vocês vão me dar força. Pelo contrário, vocês não devem desanimar, mesmo eu sofrendo. Vocês devem permanecer firmes, porque é para isso mesmo que eu vim. Eu vou até o fim, mas vocês têm que ser firmes. Se vocês fraquejar e estragar tudo, não valeu de nada meu sofrimento. E nem o sofrimento de Yahshua. E nem o sofrimento dos apóstolos. E nem o sofrimento da igreja verdadeira natal da Santa Inquisição, né, que foi dilacerada. E muitas outras situações que os eleitos, os salvos, os discípulos de Yahshua foram mortos. Então, os coríntios e os gálatas, no caso, deveriam ficar felizes pelos efésios e continuar orando pela vida deles. E ter eles como exemplo. Modelo, né? Modelo. Mas o que acontece nos dias de hoje, de vez das pessoas ficar felizes porque pelo menos umas pessoas entenderam o real motivo, que Paulo se alegra por isso, não, eles querem acabar com o restinho que sobrou, né? E é isso. Então não pode ter essa divisão. Mas tem essas pessoas, irmão, que elas têm que ficar caladinhas e quietinhas, elas não podem aparecer. Eu converso com umas 3 pessoas, só uns 3. Vou dizer assim, né? Eu converso com uns 2 e uns 3. Não, mas fica tranquilo, vai buscando assim, ó, o caminho é isso. Não é multidão, não se preocupa não. Vai orando por nós aqui, nós vamos na linha de frente aqui, arrebentando mesmo. Com tudo ou sendo arrebentado. Não tem problema. Entendeu? Mas tem. Agora, a maioria que você quer dizer, né? A maioria. Seria bom, né? Rapaz, seria bom demais. A gente fez imersão de tantos irmãos, abraçou muitos deles e hoje muitos nos chamam de serpente. Ô louco! Só pra você ter ideia. Uma pessoa que se diz líder, né? Que se diz melhor que os outros, devia olhar para aquele grupo de vencedor e falar assim, ó, eu me lasquei, mas deu certo aí pelo menos para vocês. Vou continuar orando e vou me levantar e ficar igual vocês. Alguma semente que eu plantei germinou, né? Agora não, deu certo, não né? querer acabar com o que está dando certo, né? É triste, é totalmente contrário. Né? Ou seja, é um Paulo, só que inverso. Mas totalmente inverso. Mas aí aquele negócio, nós que estamos entendendo e que estamos tranquilos nessa direção, a gente continua. E tem irmãos, como falei, que estão atentos, que estão olhando. Tem muitos caras para estar aqui, mas não estão ocupados com alguma coisa, estão trabalhando, não deu para vir. Foi tudo muito em cima da hora para se resolver. Mas tem muita gente boa. Em outros estados também tem. Tem muita gente que está entendendo. Você vê que aí a questão é totalmente controversa, porque você vê que Paulo, ele exorta, né, dizendo que os irmãos, né, se alegram com o sofrimento dele, porque que para isto tem edificado a fé
dos que estão em Efésios, né? Estão ficando firme. Que o sofrimento dele não é para ficar triste, é para ficar alegre. Exatamente. Porque ele está cumprindo o que o Mashiach determinou. E que aquele sofrimento dele edificaria muitos, como fosse exemplo, para que eles também tomassem exemplo daquilo que ele está fazendo, do que está passando. Sem contar que lá... Você, como o Evandro falou, é totalmente o contrário, né? O controverso da verdade, né? Você vê, né? Em vez de, honrar os irmãos, isso é bênção, né? Eu me afastei, eu caí, mas o Eterno tem levantado alguém que tem permanecido honrado o nome, né, na sã doutrina e tal, e por aí vai, né? Quando você lê Efésios, Atos capítulo 19, você vê Paulo dando maior trabalho para a cidade dos Efésios ali por causa da idolatria, o comércio da época. Né? Era de fazer imagens dos deuses ali, eles defendiam muito a Ártemis, né? Ártemis, que era a deusa defensora, guardiã da cidade dos Efésios. E ele, se deixasse, ele ia converter a cidade toda. O cara tem o espírito de adivinho que dá muito lucro, né? Então, isso também. Então, isso foi um dos motivos que mais contribuiu para a prisão de Paulo, para a perseguição, para a fama dele crescer. Mas por onde ele passou, ficou alguns pouquinhos que entenderam a mensagem. Entendeu? Então esses homens que sofreram verdadeiramente pelas boas novas, pelo Evangelho, pela igreja, e deixaram aqui as Escrituras, você pode ver que as palavras deles são muito edificantes para a nossa vida. Não precisa a gente se apavorar. A gente sempre vai encontrar a resposta aqui na Escritura. É o versículo 14, diz assim: por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com suas grandiosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito, e que o Mashiach habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os salvos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. Interessante. Dessa sabedoria, desse poder, dessa dispensação que o Iau está liberando para os nossos dias. Que ele está derramando do seu espírito, o plano dele. Estava tudo em algo guardado em mistério para não ser revelado agora. O 19. E assim entender o amor do Mashiach, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Yahweh. Como? Você sabe como? Que é isso? Eu vou ler lá no comecinho. E vos seja possível, em união com todos os salvos, compreender a largura e o comprimento e a profundidade dessa fraternidade, em união e não em divisão. Aí, onde é que está tendo crescimento? Quem está recebendo crescimento espiritual? Onde a gente percebe uma prudência, uma maturidade, um equilíbrio, né? Uma saúde mental, uma saúde espiritual. Um autodomínio, fruto do Espírito. Uma confiança inteira na pessoa do Salvador, como está escrito aqui que nós lemos, versículo 12, né? Capítulo 3 de Efésios. Quem é a nossa confiança, né? Em quem está a nossa confiança? Vamos lá. O versículo 19. E assim entender o amor do Mashiach, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de alma. Eles já eram salvos? Paulo já estava dizendo: por esse motivo eu me ponho de joelho e não cesso de agradecer a Yahweh por vós, porque vocês entenderam, têm confiança em Yahshua Mashiach, e o amor fraternal está em vocês. Eu não cesso de agradecer a Yahweh. Só que não é só isso. Eu peço a Ele que abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês venham entender. Aí ele diz que vocês juntos venham crescer e sejam cheios da plenitude de Yahweh. Aleluia. Com o Espírito Santo. Como? Você sabe como? Que é isso? Eu vou ler lá no comecinho. Da plenitude
de Yahweh. O 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a ele seja toda a honra na igreja e em Yahshua Mashiach por todas as gerações, por toda a eternidade. O 4. Portanto, eu, prisioneiro do Salvador, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Temos chamado. Não já foram salvos? Temos chamado. Quando você entende esse chamado, você vai perder tempo brigando? Você vai ver que a pessoa está totalmente fora. O que você faz? Tudo de bom. Não adianta. Não adianta querer falar isso aqui. A gente está gravando um vídeo para todo mundo ver e procurar imaginar o foco, entender o foco que nós estamos dando, o rumo que nós estamos indo. É para isso. Aí você deixa lá. Tem gente que não vai entender isso aqui nunca. Tem gente que já desistiu de ver o vídeo bem no comecinho. Não aguenta 5 minutos. Tem gente que já está tão invocado, contaminado, distorcido, cego, que na hora que vê o vídeo nem abre. Não. Mas vamos lá. Então a gente coloca esse tipo de assunto, aí as pessoas vejam e possam ter uma oportunidade de decidir que rumo que eles querem ir também. Então vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 4, diz assim: Portanto, eu, prisioneiro de Yahshua, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito pelo vínculo da comunhão. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Salvador, uma só fé, um só batismo, um só Criador e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a dispensação conforme a medida repartida pelo Mashiach. Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu os dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Quando eu digo aqui, no versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a dispensação conforme a medida repartida do Mashiach, o 8, por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Procura aí o significado de dispensação. Procura o significado de dispensação. Irmão João, lê aí. Ato ou efeito de dispensar. Dispensa. Dispensa. Ato ou efeito de distribuir, dividir, repartir. Então olha o que ele fala aqui, ó. Ao versículo 7 e 8, ó. E a cada um de nós foi concedida a dispensação. Cabe muito bem a palavra dispensação. Conforme a medida repartida pelo Mashiach. Então tem hora que essa palavra é graça, que não significa nem favor imerecido. Tem nada a ver. Mas dispensação casa melhor. Aí no 8. Por isso é que foi declarado: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então nós estamos na dispensação, recebendo um poder que é manifestado na nossa era. Isaías 11, os 7 espíritos de Yahweh. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 9, você vai ver o espírito de conhecimento, de sabedoria, você vai ver os dons espirituais, você vai ver uma capacitação para pessoas, não é cargo, é capacitação espiritual, distribuído para as pessoas, dons. Entendeu? Então isso é a dispensação, isso é um poder que veio para os apóstolos. Eles operavam sinais, prodígios, maravilhas, o Eterno confirmando ali. Então nós, Colossenses capítulo 1, capítulo 2, do 6 ao 13, mostra que a plenitude de Yahweh habita em nós, por nós estarmos enraizados em Yahshua Mashiach.
E como é que a pessoa vai estar enraizada com Yahshua Mashiach? Comunhão. Com medo, dividido, com idolatria, sem estudar, é levado na onda, é levantado por um espírito de empolgação, entra a idolatria no meio, pensa que está fazendo a obra do Criador, está fazendo obras na carne, obras dos homens, vontades dos homens, vítimas da cilada de um sistema que entrou no nosso meio. Até um tempo, muitos tinham força para falar com familiares sobre Yahweh e Yahshua. Tem gente hoje que não tem força para falar de Yahweh e Yahshua com ninguém da sua família. Tem outros que estavam com Yahweh e Yahshua a todo vapor. Desistiu, voltou para o sistema religioso. Agora, como que nós vamos conseguir essa capacitação do Espírito do Eterno? Se nós, que já estamos num tempo tão distante dos apóstolos, não temos ninguém como exemplo para nós, para nos orientar, para nos direcionar. Não tem. Não tem ninguém. Não adianta dizer que tem, que não tem. Se nós não olhar para as Escrituras, não procurar entender o que ele está falando aqui, como é que a gente vai conduzir nossa vida na verdade? Como é que a pessoa vai receber o Espírito, conhecer a dispensação, receber do Espírito, se a pessoa está na dependência de outras pessoas, não busca na palavra? Então o que aconteceu? O que houve aí no meio deixou o sistema religioso, boa parte dos irmãos, em pé de igualdade com o sistema religioso. Alguém vai querer falar contra o sistema religioso, cala a boca, de mim você não pode falar nada, está sem moral. Então o que é que a gente fez? O que é que a gente está fazendo? Ir pela palavra. Então o versículo 7 fala que dons distribuídos por igual. Pois é. Então, essa é a dispensa de Al. É isso que está falando em 1 Coríntios 15. Porque eu, primeiramente, vos entreguei o que recebi. Aí quando você vai lá para o 1 Coríntios, capítulo 11, 17, Paulo está dizendo, isso aí não é ser de Yahshua não. Vocês não repartem amor com as pessoas. Vocês não sabem que existe um poder, que aqui é o corpo de Yahshua Mashiach, que Yahshua Mashiach quer se revelar a nós, quer levantar pessoas, quer repartir, quer tirar da dispensa de Al e trazer para nós dons espirituais, quer repartir, quer capacitar pessoas. Essa é a ceia de Yahshua, o espiritual. Claro que tem comunhão, como nós almoçamos, jantamos, estamos juntos, tem tudo. Olhamos a necessidade um do outro e vamos ajudando. Tem tudo isso. E o corpo dele repartido é nós, que foi repartido, que alcança todos nós em todas as eras, vamos dizer assim, ele tem que ser unido. Nós estávamos dispersos, agora nós estamos juntos. Entendeu? Quem nos uniu foi Yahshua. Eu não te conhecia, tu não me conhecia. Eu não te conhecia, tu não me conhecia. Quem nos uniu não foi sistema religioso, quem nos uniu foi o Espírito de Yahweh. Não foi o homem, que se fosse o homem nós já estávamos divididos. Não foi carne, que se fosse carne nós estávamos divididos. Quem nos uniu foi Yahshua. Você tem dúvida? Entende? A gente sabe, irmão, que é diferente, que é espiritual, o que está acontecendo no nosso meio. Entendeu? Então, irmãos amados, queridos irmãos, nós nos damos por satisfeito a essa leitura até aqui. Ali em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele está dizendo: há um só corpo e um só espírito. Que corpo é esse? É o corpo de Yahshua, a igreja. E esse corpo é formado por um espírito, por uma comunhão espiritual. Nós temos que manter o vínculo da unidade do espírito pela comunhão. Devemos manter. Então, quando ele diz há um só batismo, ele não está falando de batismo no espírito, ele está falando de batismo nas águas. Porque Paulo ensinou os Efésios assim que ele saiu de Coríntios. Atos capítulo 18. Provavelmente foi no mesmo ano que ele saiu de Coríntios, ele chegou na cidade de Éfeso, onde Apolo já tinha saído. É Atos capítulo 19. E Apolo não conhecia senão o batismo de João. E Priscila e Áquila, que estavam com Paulo, ensinaram melhor a Apolo o caminho de Yahweh.
Quando Paulo chega em Éfeso, perguntou, vocês são batizados em que batismo? No de João não, mas o batismo de João era de arrependimento. Você se arrependia ali. Mas o de Yahshua, você é selado, não é isso que ele falou? Por meio da pregação do Evangelho, a palavra da verdade, tendo ouvido e crido, foste selado. O que é esse ouvir e crer? É porque você crê e tem a imersão. Como é que a gente sabe que Paulo está falando de imersão? Ora, ele estava em Éfeso. Lá em Éfeso, ele corrigiu a imersão dos irmãos e escreveu a primeira carta aos Coríntios 2 anos depois que ele estava em Éfeso, que ele tinha saído de Coríntios, capítulo 18 de Atos. Entendeu? Em Éfeso mostra que ele ficou mais de 2 anos ali. Então, mais de 2 anos, na verdade, ele escreveu aquela carta e mandou para Corinto. Ele estava falando, ó, vocês foram imergidos, não foi em Yahshua? Foi Yahshua que foi crucificado por vocês. Vocês não foram batizados no nome de Paulo. Que história é essa de eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo? Que divisão é essa? Aí esse que diz que é do Mashiach, não, eu sou do Mashiach. Esses daí, entendeu? Ainda fazia assim tudo errado. Olha o tanto que é espiritual. Então 2 anos depois, mais de 2 anos, quase 3 anos depois, em Éfeso, você entende, irmão David, como é batismo nas águas? Paulo mudou a cabeça dele. Mais de 2 anos depois que ele estava em Éfeso, ele está escrevendo sobre imersão no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, versículo 10 em diante. Qualquer pessoa sincera, preparada, ela faz a imersão. Agora, levar o que Paulo está tentando trazer aqui, não era todo mundo, só foi Paulo que foi levantado. Até Pedro não entendia o que Paulo falava. Verdade. Depois de muito tempo, Pedro foi entender o que Paulo falava. O que ele disse? Tem pontos que Paulo escreve que é difícil de entender. E os indoutos, na tentativa de interpretar, distorce não só as epístolas dele, mas como toda a escritura. Difícil de interpretação. Que é difícil. Mas ele reconheceu, ele entendeu. Nem Pedro foi chamado com a responsabilidade que Paulo foi. Entendeu? Então, irmãos, é imersão nas águas, sim. Ficou claro para os irmãos que Paulo não mudou a cabeça dele de Coríntios para Efésios, quando ele foi? Atos capítulo 18 e capítulo 19. Ele ficou mais quase 3 anos. Aí, 2 anos, no ano 57, foi ano 54, ano 55, que ele sai de Corinto e vai para Efésios. No ano 57 ele escreve, ainda lembrando do batismo. Falando de batismo. Como é que ele chega para os irmãos em Efésios, no versículo 3, capítulo 4 de Efésios, se ele vai dizer que é só um batismo, ele vai falar de espírito. Mudou a cabeça agora? E aí você vai para a leitura que você fez aí, Efésios capítulo 1, 2, 3 e 4, ali até o versículo 4, né? Pois é. Aí você vê o quê? Que não, esse negócio de já tô salvo... Uma vez salvo, salvo para sempre? Caiu por terra. Cai por terra. Não busca Yahshua, não. Não. Né? Procura andar na vontade do Criador. É isso mesmo. Entendeu? Então, o poder do Criador na nossa dimensão, vamos dizer assim, acontece de haver manifestação espirituais. Mas o real propósito não é esse. É algo futuro ainda, para as eras vindouras, que vai revelar. Né? Nós não temos nada espiritual se ele não concede o espírito do filho dele. Só aí você já vê. Né? E quando acontece alguma manifestação de poder, hoje é a coisa mais difícil que tem, da época dos apóstolos acontecer com mais frequência, e eram verdadeiros, né? Entendeu? Então, isso não é nada ainda. Mas é uma consequência do poder que está dentro de nós. Vocês entenderam? A enfermidade sai, que eu não aguento o poder. A lepra sai, que eu não aguento o poder. A visão volta porque não é para a pessoa ser cega. A pessoa escuta porque não era para ser surda, fala que não era para ser muda, anda porque não era para ser aleijada e curada. Então tudo isso aconteceu. Isso faz parte da dispensação que foi liberada para os apóstolos. Hoje, nós devemos buscar mais, nos entregar mais, focar mais nesse poder.
É você chegar ao conhecimento do pai que você tem. Exatamente. De quem é o seu pai, quem é o seu irmão. Por exemplo, uma pessoa que é leiga falar assim, eu não vou falar mal de Alcha, eu sei quem Alcha é. Eu não vou falar mal de Paulo, eu sei quem Paulo é. Então as pessoas têm que medir as palavras antes de falar. Até, por exemplo, a pessoa vem falar contra a minha vida, um exemplo. Eu sei o pai que eu tenho. Se eu falar pro meu pai alguma coisa, acabou. Então é melhor ficar calado. Entendeu? Então é esse conhecimento que as pessoas têm que... Só que isso aí, hoje está escasso, porque Ananias e Safira foi tentar enganar Pedro. E Pedro falou que deixou Satanás encher o coração de vocês para que viesse aqui. Vocês não vieram tentar homem, não vieram tentar foi o Espírito do Eterno. Morreram na hora. Hoje isso não acontece, mas Pedro sabia o pai que ele tinha. Paulo sabia o pai que ele tinha. E nós precisamos saber o pai que nós temos. A intimidade de Elias, né? A intimidade de Elias, de Daniel. Tá abençoado, tá abençoado, tá abençoado. Pronto. Mandou fazer, acabou-se. Pronto, acabou. Zombou dele só dizendo. Por isso, não é mentira lá em João, quando Yahshua diz assim: vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Era para fazer, mas o diabo veio, ó, cortou. E tem uma passagem que diz que o sábio não se engrandeça, não se orgulhe com a sua sabedoria, e nem o rico com a sua riqueza, mas se orgulhe em me conhecer. E ao dos exércitos. Interessante, né? Então, conhecer ele, é isso. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Esse é o mistério de Yahshua Mashiach, que nós devemos conhecer, o mistério de Yahshua Mashiach. Então, irmãos, essa dispensação que veio para nós é que nos está proposta. E nós brigando um com o outro, nós não vamos conseguir nunca. Não há lugar nenhum. A lugar nenhum. Agora, estudando as Escrituras e ajudando um ao outro, auxiliando, e encher o nosso coração dessa esperança, quando ia olhar na terra e ver que encontrou essas pessoas, ou que tem essas pessoas dispostas, o Criador vai se revelar. Eu já tive experiências espirituais. Muitas pessoas, mesmo no sistema religioso ou fora do sistema religioso, já teve experiências espirituais. Meu pai teve. Meu pai não era de nenhuma denominação, mas ele teve. Teve gente que teve visão, experiências espirituais, mas após a morte. Teve a oportunidade de voltar, mas teve sua experiência espiritual. Ou seja, o único livro na história da humanidade que mostra que existe uma vida do outro lado é a Bíblia, é as Escrituras que estão aqui na Bíblia. Existe esse livro e existe essa vida real, essa vida espiritual, ela é real e é melhor do que essa. Eu também já tive experiência espiritual. Então não dá para ficar brincando, não dá para perder tempo com quem não quer nada, com quem não entende nada e acha que entende alguma coisa. Conhecimento é uma coisa tão poderosa, né? Assim, pro lado do eterno, né? Que é, por exemplo, você tem um conhecimento do significado da imersão. Não é simplesmente um símbolozinho entrar lá dentro d'água. É o conhecimento do que acontece ali, no algo espiritual. A pessoa ser consciente do que está acontecendo ali. Consciente. Então, assim, quando você chegar a esse conhecimento, e aí você vê pessoas, né, que falam o nome Yahshua, mas 9 horas da manhã é muito cedo, para ser imergido. Ó, né? Não consegue perder um dia de serviço para ser imergido. Não tem o conhecimento. Mas tem outra coisa também muito interessante que acontece. Tem gente que não tem esse entendimento, mas quando conhece Yahshua, o Espírito bate nela. A primeira coisa que ela quer, eu quero ser imergido. A pessoa é levada pelo Espírito mesmo. Foi desse jeito aí. Eu não entendia direito, mas foi uma força tão grande que eu queria ir de qualquer jeito. Eu tinha que ir, enquanto não foi o mesmo jeito que eu quando eu fui convertido, que eu fiquei apavorado, que eu queria, porque queria, nada saciava a minha vontade de saber o que estava acontecendo comigo. Aí foi que eu encontrei. Enquanto ele não falou comigo, não entendeu nada. Não entendi. Nada que falavam pra mim adiantava de nada. Eu queria só sumir no mundo. Ficar sem pecar. Aí eu encontrei com ele, e cada palavra que ele foi lendo na Bíblia, eu fui... É isso mesmo. Eu entrei aqui com 300 toneladas. Eu saí leve igual a pena. Pois é. Aí 3 dias depois, você postou no canal
imersão. Eu falei, eu quero ir. Aí tinha até um estudo de 1 hora, mais ou menos. Eu assisti. Não foi eu que quis, não. Foi o meu coração que tava batendo pra ir mesmo. Não fui levar. Fui carregado. Tem essa situação. Tem aquela que a pessoa entende, que é intelectual demais, tem que quebrar essas barreiras por meio de um estudo, conhecimento. Aí a pessoa entende, opa, isso aqui é sério. Aí ela sente no coração e vem. E tem aqueles que pegam o nome, já recebe logo isso. Aí a pessoa, não, eu quero a imersão. Aí ela vai. Aí depois é que ela vai entender o que aconteceu ali. Mas aquela pessoa, no dia que ela foi, ela se entregou de verdade. Eu quando eu recebi os nomes, eu deitava na cama para dormir do lado da minha mulher, eu não conseguia de jeito nenhum. Eu ficava com o olho aberto, eu via, sabe, tem uns versículos que fala que vai, o que não fazer, o que tem que fazer, vai levar uma chicotada. Eu via aquele versículo na minha vida ali, com o olho aberto. Eu recebendo aquela chicotada, não, você vai ter, eu vou ter que sair daqui. Conversei com o Evandro, né, também não foi não. Eu disse, vai ter imersão, eu digo, oxe, tô lá, vamos embora. E é tão forte. O coração ficou quase que eu vinha a pé por aí, pra onde é que moram os irmãos. Passei 3 dias sem comer nada, sem dormir. Eu não pregava, não conseguia fechar de jeito nenhum. Enquanto eu não falei não, com é uma coisa a Gabriela falou comigo, ainda não foi o bastante. Ela passou pelo telefone do Delmar. Aí o Delmar falou, nossa, você tem que vir aqui. Aí eu falei, não, eu vou faltar no serviço, eu vou fazer tudo, eu tenho que falar com esse cara. Então, aí tem gente que não adianta. Ela não vai levantar 6 horas da manhã, para 9 horas tá em Jundiapeba. Ontem foi 5 horas, eu nem dormi direito. É muito inteligente o espírito ensinar ela não precisa de espírito. Nesse dia eu não dormi, quando ele tem imersão, sabe? Tem, domingo não vem. Não, e tem gente que fala mal da imersão, viu? Oxe, eu digo, tem uns que não aceitam e tem outros que falam, ó, nem faz com aquela pessoa ali, porque... E tem outros que faz imersão que não sabe nem o que tá fazendo. Tá fazendo porque viu os outros fazer. Mas o negócio é sério. Não é brincadeira, não. Não pensei 2 vezes, não. Então é isso, irmãos. Nós aqui finaliza, lembrando que futuramente eu e a irmã Evandro vamos estar sentando para gravar um vídeo falando sobre a nossa história aí, por onde nós passamos trabalhando na obra do Criador. Fazendo a obra não, que quem faz a obra é Ele, né? Até na nossa vida. Então os irmãos fiquem aí na expectativa que a gente vai estar gravando um vídeo aí. Vai estar a presença dos irmãos também, viu? Porque a gente vai também ouvir o Johnny, né, naquilo que ele adquiriu como conhecimento também, né? E na prática também, tá bom? E aí os irmãos ficam nessa expectativa que os irmãos vão conhecer histórias e testemunhos maravilhosos para a edificação dos irmãos aí, tá bom? É isso, que o Eterno abençoe a todos, que a virtude e a plenitude de Yahweh em Yahshua Mashiach seja derramada sobre o seu lar, sobre a sua vida e toda a sua família, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia. Tchau, tchau. Aleluia.